Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e agora é a previsão para o jogo da Sul-Americana que vai acontecer no próximo dia 29 de abril entre Cienciano, que é um time peruano, contra Atlético Mineiro, que é o time aí do Brasil. Em relação ao Atlético Mineiro, o que aconteceu com os últimos jogos? Estou acertando o brasileiro com tranquilidade, mas eu acho que ele é o único time que eu ainda não acertei jogo da Sul-Americana, tá? Todos os outros eu acertei, eu acredito. Depois eu tenho que verificar isso, mas eu sei que não foi confirmado quando ele jogou contra o Puerto Cabello, né? E também quando ele jogou contra o Juventude. Mas naquele jogo do Puerto Cabello, eu até deixei aí na aba de posts, né, da comunidade do canal, que foi muito essencial para eu descobrir padrão, né, aí de jogo, que depois foi essencial aí para acertar aquela previsão dele contra o Ceará, né? E também eu vou pedir aí para que vocês contem se o jogo contra o Flamengo nesse domingo, dia 26, foi confirmada a previsão lá, né? Bom, pessoal, se você não for inscrito, eu vou pedir para que você se inscreva, né? Aos los hermanos peruanos aí, bem-vindos, né? Eu não sou fluente em espanhol, mas eu tenho aqui alguns inscritos, né? Alguns seguidores que são aí de outros países da América Latina. Eu fico bem feliz aqui com vocês acompanhando o canal. Vamos lá, então. Cienciano contra Atlético Mineiro. Cienciano, inclusive, eu conferi, ele é o líder do grupo do Atlético Mineiro neste momento. Cienciano no Peru. Cienciano no time de casa. Cienciano contra Atlético Mineiro. Como é que vai ser esse jogo aí, Tarô? Como é que vai ser? Cienciano ganha do Atlético Mineiro ganha do Cienciano. Vamos lá. Baralhei bastante, viu? Ok, ó. Cienciano. Deixa eu pegar aqui, ó. Cienciano. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Eu nem tô pensando muito. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que os times brasileiros vão sofrer nessa terceira rodada aí dos intercontinentais, tá? Na Libertadores e nos vídeos que eu já gravei aí da Sul-Americana tá difícil. Vamos lá, olha, Cienciano tem um 9 de paus, que é uma carta positiva, e 8 de paus. Aqui, Atlético Mineiro vem com Rei de Ouros e 6 de copas. Olha, é o seguinte, temos cartas boas, tá? Para os dois times, essa é a realidade. As 4 cartas aqui, elas são positivas. Entretanto, aqui eu tenho que destacar que o Cienciano, ele tem aqui uma qualidade no ataque muito notável, tá? Eu tenho aqui uma carta que fala claramente de experiências, sobre não desistir e de você usar toda aquela sua sabedoria a seu favor, tá? Você percebe aqui que ele tem um escudo, então se ele precisar se defender, ele defende, mas ele sabe atacar aqui com esse tanto aqui de paus, literalmente, tá? E embora tenha aqui, tá vendo, um personagem que ele tem algumas feridas, mas ainda tá de pé, né? Mesmo aqui sem a metade aí de uma perna, ele continua de pé. Então aqui eu vi que o Cienciano ele tem 4 pontos, né? Eu não sei se o último jogo ele empatou, mas é fato que mesmo eles tendo liderado, ele poderia, dependendo, estar aí com 6 pontos, né? Aqui, o Atlético Mineiro tem uma carta muito positiva, que é essa carta do Rei de Ouros, é uma carta que fala de liderança, tá? É uma liderança sólida, uma liderança que traz confiança. Então isso aqui quer dizer um jogador provavelmente mais velho do Atlético Mineiro, acima de 30 ou 35 anos, que vai ter um papel crucial, principalmente na área defensiva aí do time brasileiro, tá? E aí, através disso, através desse líder, né, ele consegue motivar e inspirar realmente os outros jogadores. Então, vocês podem aqui dar os louros, tá, para esse jogador, que ele pode ser até o Everson, caso ele esteja jogando, que ele é o goleiro, né? E aqui, como tem mais a ver com a área da defesa, eu sinto de dizer que pode sim ser o Everson, tá? Ou outro zagueiro aí de grande destaque, um zagueiro que tenha justamente esse destaque. Tem aqui sim oportunidades de gols no primeiro tempo para os dois clubes. Eu vejo o Atlético Mineiro, por exemplo, ele tendo mais posse de bola, por exemplo, tá? O Cienciano, ele tem mais ataque. Eu acho que o Cienciano vai ter mais finalizações, mas eu acho que o Atlético Mineiro pode aqui acumular as estatísticas favoráveis, né, em favor dele, tá? Em relação ao segundo tempo, eu vejo o Cienciano reduzindo um pouco o seu ritmo, mas nem tanto, tá? Eu acho que ele
vai meio que tentar cavar aí contra os ataques, porque eu vejo um pouco de recuar, tá? Mas ainda assim é uma carta de movimento. E o Cinciano tem aqui uma característica que eu acho muito interessante. Ele tem a velocidade aqui ao seu favor, tá? Atlético Mineiro, essa carta aqui eu expliquei, eu acho que foi no jogo de Palestino contra o Grêmio, tá? E veio inclusive nessa mesma posição. É uma carta que ela não costuma ser boa para a questão de futebol, tá? É uma carta que ela traz o setor de receptividade, tá? Então isso aqui quer dizer o Atlético podendo sim sofrer gol, creio eu aqui. E é importante também verificar o histórico aí de Cienciano contra o Atlético Mineiro, né? Então baseado nesse histórico, a gente vai ter aqui um direcionamento caso o Atlético Mineiro tenha vencido, perdido ou empatado mais, tá? Gente, como aqui o que define o resultado do jogo é quem faz gol e faz gol quem ataca, como se esse ano tem mais cartas de ataque aqui, eu acho que tá um pouco melhor para ele, tá? Então vamos ver agora o resultado. Hierofante. Cienciano não sai sem ponto desse jogo. Página de espadas. Olha, Cienciano tem aqui um jogo muito sólido, um jogo muito bem preparado, gente. Muito mesmo, tá? Eu vou pegar aqui mais uma carta de complemento no resultado para ver aí as possibilidades de empate pro time do Atlético Mineiro. Vamos lá, eu quero mais uma carta pro resultado aqui do Cienciano, mais uma carta pro resultado do Atlético Mineiro. Complemento, vamos lá, ó. Cienciano, 8 de ouros. Atlético Mineiro, 10 de paus. Olha, Atlético Mineiro, caso consiga, aí vai ser um empate mesmo, tá? Aqui o Cienciano, ele tem cartas, como eu falei, tem uma confiança, ele tem aqui uma autoridade que transmite essa confiança. E aqui, se não for... Ah, não, o time que perdeu o treinador foi o time do que o Grêmio jogou, gente. Eu já tô fazendo uma confusão aqui. Mas aqui, as orientações devidas aqui do treinador do Cienciano é o que vai cravar aqui o resultado desse jogo, tá? O pessoal confia muito nas palavras desse senhor mais velho. Atlético Mineiro, os jogadores mais velhos também vão se destacar. Aqui pode ser que o gol de empate ao do Atlético Mineiro aconteça através de um jogador que é jovem, tá? Ou então, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se o jogo estiver empatado, se o jogador jovem do Atlético Mineiro tomar uma posição errada, fazer uma burrada, vou usar esse termo mesmo para vocês entenderem, aí o Atlético perde o empate e o Cienciano leva, tá? Cienciano, como eu disse, tem cartas aqui de solidez, de agilidade, de ataque e tem assertividade no jogo dele. Então fica assim, tá, pessoal? Vai ser um empate ou uma vitória do time do Peru. Será que a altitude aqui pode ter influência? Eu não tenho tantas cartas aqui de altura, tá? Mas vocês me contem se esse estádio que vai jogar aí, né, no Peru, ele é muito alto, tá? É isso, pessoal. Então, comenta aqui por qual placar você acha que será esse jogo. Mais uma vez, obrigado por assistir ao meu vídeo e até a próxima.